Olá a todos! Nesse vídeo vou mostrar como é que se faz a leitura nos sistemas mais comuns que existem no mercado de medidas, no sistema internacional, que é o sistema de polegadas, e mais precisamente é o sistema de polegadas ordinárias. Hoje em dia é mais conhecido como polegada fracionária, mas é a mesma coisa. Existem paquímetros, por exemplo, de polegada ordinária, que é a polegada fracionária, e a polegada milesimal, que é semelhante ao sistema métrico, que utiliza números após vírgula para demonstrar as casas decimais da polegada. Mas aqui nós temos o paquímetro mais comum, que utiliza a polegada fracionária. Para começarmos a efetuar a leitura de medidas em um paquímetro no sistema ordinário, primeiro a gente tem que conhecer muito bem os valores da escala fixa do paquímetro. A escala de polegada é essa escala na parte superior, mais próxima às medidas, às orelhas para medidas internas. Essa é a escala de polegada fracionária. Podemos ver aqui que tem escrito IN, que é de polegada. Então, aqui nós temos as medidas mais comuns até 1 polegada, que é o que vamos precisar saber. Da esquerda para a direita nós temos o zero, que é o zero da escala fixa. E começaremos do primeiro traço até o traço de 1 polegada. Do primeiro até esse último traço aqui são 16 traços, se você quiser conferir. Ou seja, 1 polegada na escala fixa se divide de 16 vezes, ou seja, cada tracinho desse aqui da escala fixa equivale a 1/16 de polegada. É claro que conforme você avança o cursor, o zero do nônio, ele vai percorrer cada tracinho desse. Então, esses tracinhos eles vão acabar se somando. Então, você vai somar cada tracinho desse e vai equivaler a uma medida no paquímetro, na escala fixa. Mas para tal, a gente precisa saber os valores de cada um, tá bom? Então, começando da esquerda para a direita, nós temos o tracinho de 1/16, o segundo, que é o maior, de 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, meia polegada, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 e 1 polegada. Esses são os 16 tracinhos e seus valores. Se vocês puderem notar, existem esses 3 tracinhos com bolinhas na ponta. Eles equivalem às três medidas principais da polegada. Que o primeiro é 1/4 de polegada, meia polegada e 3/4 de polegada. E aqui 1 polegada inteira. Entre cada desses tracinhos, vocês podem notar que existe tracinhos de comprimento um pouco maior que os outros. Esses tracinhos com comprimento maior são os tracinhos com numeradores pares, que no caso da polegada ordinária, os números com polegada medidas pares, elas devem ser simplificadas. Por exemplo, o primeiro tracinho é 1/16, o segundo é 2/16, mas na polegada ordinária não se lê 2/16. Então eu preciso simplificar por 2, ou seja, 2/16 é a mesma coisa que 1/8, simplificando por 2. Ou seja, tracinhos com numeradores pares devem ser simplificados por 2. Por isso que não fala 2/16, 4/16, 6/16. É 1/8, 1/4 e 3/8. Por exemplo, eu coloquei aqui para coincidir o zero do nônio no tracinho de 7/8, como vocês podem notar. Ou seja, essa medida aqui equivale a 7/8. Ela é uma medida de numerador par, como eu referi, que equivaleria a 14/16. Ou seja, esse aqui é o 14º tracinho da escala fixa da polegada. Aqui, por exemplo, está no 9º tracinho da escala fixa, ou seja, 9/16. Como 9/16 é uma medida com numerador ímpar, não precisa ser simplificada. Então a medida acaba ficando 9/16. Ainda para exemplificarmos, colocamos aqui o paquímetro numa medida acima de 1 polegada. Mas não faz nenhuma diferença, porque basta você contar os tracinhos da escala fixa e apenas adicionar a polegada inteira. No caso, o zero do nônio está coincidido com o terceiro tracinho da escala. Ou seja, de 3 a 4 polegadas existe 1 polegada, ou seja, de 3 ao número 4 existe 16 tracinhos, ou seja, tem 16 divisões de polegada. Esse aqui é o terceiro tracinho da escala fixa, ou seja, aqui tem 3/16. Mas não é apenas 3/16 que temos aqui. Nós temos 3 polegadas e 3/16. Então, para isso, nós precisamos somar as polegadas inteiras com as medidas fracionárias. No caso, é 3/16, ou seja, temos aqui 3 polegadas e 3/16 de polegada. Agora que já entendemos a leitura do paquímetro na escala fixa, precisamos agora saber a leitura do nônio, ou vernier, do paquímetro. A função do nônio é melhorar ainda mais a precisão, a aproximação, a sensibilidade do instrumento. Por quê? Nós sabemos que o nônio ele tem 8 divisões, ou seja, se nós temos que cada tracinho da escala fixa é 1/16 e a do nônio tem 8 divisões, se a gente dividir 1/16 por 8, nós teremos um resultado de 1
128 avos de polegada, ou seja, cada tracinho do nônio significa um 128 avos de polegada menor que um 16, ou seja, é o mesmo sistema. Se um dos tracinhos do nônio ele acabar coincidindo com um tracinho da escala fixa, essa divisão será um 128 avos menor que um 16. Sabendo que o nônio tem 8 divisões, e sabendo que a aproximação do paquímetro é um 128 avos de polegada, nós podemos conhecer os valores dos 8 tracinhos da escala do nônio. Então, da esquerda para a direita, do 0 em direção ao 4, o primeiro tracinho é 1 128 avos, o segundo é 2 128 avos, o terceiro é 3 128 avos, mas, como é igual à escala fixa, medidas com numeradores pares devem ser simplificadas, ou seja, o segundo tracinho não é 2 128, é 1 64 avos de polegada, porque a gente simplificando o numerador 2 e o denominador 128 por 2, dá 1 64 avos de polegada. Então, os tracinhos pares da escala do nônio elas devem ser simplificadas. Então, é 1 128 avos, o segundo é 1 64, o terceiro 3 128, o tracinho do meio é 1 32, o sexto é 5 128 avos, 3 64 avos, 7 128 avos e 8 inteiro. Então, conhecendo os valores de cada tracinho, nós podemos perceber que cada tracinho equivale a 128 avos de polegada. E eles são somados, completando um 16. Conhecendo os valores dos tracinhos, nós poderemos começar ao conhecimento da leitura. Se nós notarmos aqui, o primeiro tracinho do nônio está coincidindo com o primeiro tracinho da escala fixa. Nós podemos perceber que os zeros estão desalinhados e o zero do nônio não chegou no tracinho de um 16 da escala fixa. Ou seja, aqui não tem um 16, aqui tem um 128 avos de polegada, ou seja, é uma medida infinitamente menor. Nós podemos perceber que o paquímetro está levemente aberto, e essa abertura justamente corresponde a um 128 avos de polegada, que é a medida que está coincidindo aqui. Então, para tal, basta observar qual tracinho da escala do nônio coincide com a escala fixa, e assim você terá a medida. Continuando os exemplos, podemos notar que o sétimo tracinho está coincidindo com o tracinho da escala fixa. Ou seja, nós temos aqui nessa abertura, não chega a ter a 1/16 avos de polegada. Podemos ver que o zero da escala do nônio não coincide com o primeiro tracinho da escala fixa. Ou seja, aqui não tem 1/16 avos. E sim, aqui tem ainda 128 avos de polegada. Porque o sétimo tracinho da escala do nônio está coincidindo com esse tracinho da escala fixa. Ou seja, essa abertura aqui equivale a 128 avos de polegada. Essa é a precisão do paquímetro. Agora que nós já sabemos mais ou menos como se faz a leitura do nônio, agora vamos complexar as coisas para a gente ler medidas acima de 1/16 somadas com a escala do nônio. Como podemos observar, o zero da escala do nônio não está coincidindo com o tracinho de 3/4 de polegada da escala fixa do paquímetro. Ou seja, aqui nós não temos 3/4, nós temos um pouco mais 3/4 de polegada. Nós não podemos efetuar a leitura se o zero não está coincidindo perfeitamente com a escala fixa. Por isso nós temos a escala do nônio, para sabermos a sensibilidade maior ainda desse significado. Para sabermos essa medida, nós precisamos apenas multiplicar o número de traços da escala fixas que o zero passou pelo último algarismo do denominador da concordância do nônio. O resultado da multiplicação você vai somar com o numerador, repetindo-se o denominador da concordância. Para descobrir essa medida, nós vamos precisar descobrir quantos tracinhos o zero do nônio acabou passando da escala fixa. Se nós verificarmos aqui, o zero ultrapassou 12 tracinhos da escala fixa, ou seja, ele está no 12º traço. Mas ele não está exatamente concordando o alinhamento do zero do nônio com o 12º traço da escala fixa. Então, para isso, vamos verificar aqui qual dos tracinhos do nônio está coincidindo perfeitamente com a escala fixa. E se nós observarmos, o primeiro tracinho da escala do nônio está coincidindo com a escala fixa, ou seja, 128 avos de polegada. Então, para tal, o que a gente precisa fazer? Já que aqui se ultrapassou 12 tracinhos e está na escala de 128 avos, nós vamos primeiro multiplicar o 8 por 12 e o 12 vai se somar com o 1 do 128. Para exemplificar melhor, eu vou mostrar no papel. Como eu disse, o zero ultrapassou 12 tracinhos da escala fixa e o tracinho de 128 avos do nônio foi o que coincidiu com a escala fixa, como nós podemos observar aqui. Ou seja, a gente repete o denominador da concordância, no caso é 128, já que é o primeiro tracinho, multiplica o último número pelos traços que ultrapassou, que no caso deu 48. Mas a gente precisa somar com o numerador da concordância do nônio,
que no caso deu essa medida. Ou seja, essa medida aqui do paquímetro é 97,128 de polegada. Indo para mais um exemplo, nós notamos que o zero do nônio ultrapassou 6 tracinhos da escala fixa. E o tracinho de concordância com a escala fixa, no caso aqui, é o quarto tracinho, que equivale à medida de 1,32 de polegada. Ou seja, nós já temos que foi ultrapassado 6 tracinhos e o nônio está concordando com o tracinho de 1,32 de polegada. Então, se nós notarmos, fazendo os cálculos, multiplicando o último algarismo do denominador do nônio pela medida de traços ultrapassados pelo zero do nônio e somando pelo numerador, teremos 13,32 de polegada. Como eu disse, a gente repete o denominador da escala do nônio e multiplicamos o último número, no caso 2 vezes 6, e soma com 1 do numerador da fração do nônio, que deu 13,32 de polegada. Ou seja, essa medida aqui equivale a 13,32 de polegada. Seguindo o exemplo da escala fixa, uma polegadas inteiras você apenas soma depois de medir aqui. Como, por exemplo, o zero do nônio ultrapassou 8 tracinhos da escala fixa. Contando do 2 até o 3, nós teremos uma polegada, ou seja, esse aqui é o 8 tracinho, é o oitavo tracinho. E o do nônio, se nós observarmos aqui, é o sétimo tracinho, ou seja, o tracinho de 3,64 de polegada. Tá bom? Então, para a gente efetuar o cálculo, a gente observou aqui, essa é a escala do nônio e essa é a quantidade de tracinhos que o zero do nônio ultrapassou. Nós repetimos o denominador, multiplicamos o último algarismo pelo 8, que é a quantidade de tracinhos ultrapassada, que deu 4 vezes 8, 32. Somando com o numerador 3, que deu 35. 32 mais 3 é 35. Mas como aqui já temos polegadas inteiras, no caso são 2 polegadas inteiras, a gente coloca como fosse fração mista, ou seja, temos 2 polegadas inteiras e 35,64 de polegada. Então essa é a medida que nós temos aqui. Para encerrarmos nossa aula, vamos fazer agora o contrário. Se eu for pedido para você colocar uma medida tal em um paquímetro, você apenas faz o processo contrário. Como exemplo, vamos colocar no paquímetro a medida 33,128 de polegada no paquímetro. Para isso, a gente começa dividindo o numerador pelo último algarismo do denominador, no caso é o 8, e dividindo dá esse resultado aqui. Ou seja, deu o número 4, que significa que o zero como eu disse, o coeficiente aqui deu 4, ou seja, o zero do nônio deve ultrapassar o quarto tracinho da escala fixa. E o valor do nônio, que é 1,78, deve ser o tracinho que coincide na escala fixa. Ou seja, essa abertura aqui é 33,128 de polegada. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Em breve terá a versão do sistema métrico. Eu quis fazer do sistema ordinário porque o sistema em polegada é um sistema que é dito como mais complexo, mas eu quis melhorar e fazer minha parte para demonstrar como é que se lê essas medidas. Então, muito obrigado por ter assistido. Dúvidas e sugestões, o campo dos comentários está aí embaixo. Muito obrigado.